e a gente volta agora a falar de mercado para falar a respeito das previsões que existem para a produção de soja no Brasil. E as estimativas têm se elevado. De acordo com os números apresentados pela Stonex, esses números ficam ainda maiores, passa de 166 milhões de toneladas a estimativa de produção nacional para a oleaginosa. Para falar a respeito deste assunto, do levantamento e também como que está o desenvolvimento nas regiões, nós vamos conversar agora ao vivo com a analista da Stonex, Ana Luísa Lodge, que participa conosco ao vivo aqui do Agricultura BR no canal do Boi. Ana Luísa, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Os números da Stonex vão mostrando um cenário que já com praticamente toda a área semeada e bastante adiantado no Rio Grande do Sul, que já é consolidado em relação à ocupação de área. Esses números que estão sendo apresentados, a gente ainda pode ver alguma mudança mais expressiva ou já dá para dizer que há uma tendência em relação a confirmar uma super safra no Brasil? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite. Não, realmente, após aquele começo turbulento com os atrasos por causa da seca, quando voltou a chover, o produtor conseguiu avançar rapidamente no plantio em todas as regiões do Brasil, e a gente está com uma média nacional de 88% da soja plantada. Isso são dados da última sexta-feira, segundo o nosso acompanhamento aqui. E, por enquanto, as perspectivas, sim, estão muito positivas. Tudo caminha até o momento para uma safra recorde em 166,2 milhões de toneladas, é o nosso último número. Mas a gente ainda tem que acompanhar os próximos meses de desenvolvimento das lavouras. A gente precisa de chuva durante todo o ciclo da soja, principalmente no enchimento de grão. E a gente tem que lembrar que, por mais que o plantio ele pôde avançar rapidamente depois que voltou a chover, teve uma concentração desse plantio também. Então, significa que tem uma parte maior das lavouras numa mesma fase de desenvolvimento. Então, se a gente tiver alguma questão climática mais para frente, poderia eventualmente afetar uma parte maior da safra numa mesma fase. Então, o clima vai continuar sendo central nas próximas semanas e meses aí. Ana Luísa, como é que vocês estão avaliando os números relacionados à produtividade da soja brasileira, considerando as regiões produtoras? Então, por enquanto, a gente está esperando uma safra cheia, então a nossa produtividade média nacional estimada está em 3,55 toneladas por hectare, com uma recuperação em relação à safra 23-24, porque na safra que foi colhida esse ano, a gente teve questões climáticas, né, seca em algumas regiões, teve a enchente no Rio Grande do Sul, que acabaram diminuindo o potencial produtivo. Então, por enquanto, a gente está estimando uma produtividade dentro da tendência com uma safra cheia, mas tudo vai depender realmente do clima ainda. Pelo tempo em que essa soja ela foi instalada no Brasil, pensando no momento em que se colhe e faz semeadura de milho, principalmente no Centro-Sul, há um tempo bastante adequado? Qual que é a avaliação que você faz para este fator também de sair soja e a entrada de milho? Olha, a gente pode ter algum pequeno atraso inicial na colheita, da colheita da soja, decorrente do atraso inicial do plantio. Mas como depois o produtor conseguiu avançar muito rapidamente, ele também vai conseguir, claro, o clima precisa ajudar durante a colheita também, mas ele vai conseguir colher uma safra com um pequeno atraso. Então, por enquanto, se o clima ajudar durante a colheita, não chover demais, por exemplo, em período de colheita, o produtor ainda tem um tempo, uma janela ainda adequada para o milho safrinha na maior parte de todas as regiões brasileiras. Dentro dos estados produtores, há algum que se destacou nesse último levantamento da Stonex em relação a tanto estar com uma produtividade melhor, um resultado aparentemente melhor no campo, ou mesmo aquém daquilo que estava apresentando anteriormente? Não, por enquanto, como está muito cedo ainda, todos os estados eles estão ainda com potencial de safra cheia mesmo. O que a gente viu no nosso último levantamento, a gente teve um pequeno ajuste positivo de área plantada em algumas regiões, alguns estados. Então, por exemplo, um pequeno aumento no Rio Grande do Sul,
Mas, assim, no geral, se a gente comparar com anos anteriores, a tendência é que a nossa área de soja ainda cresça menos do que a gente viu no passado recente, porque a gente está numa situação que os preços ainda estão mais baixos do que a gente viu lá em 2021, 22, por exemplo. Ana Luísa, para encerrarmos, a gente estava acompanhando alguns mapas climáticos aqui no Canal do Boi, mostrando como é que está principalmente a umidade de solo nas regiões produtoras. E aí alguns detalhes eles ficaram interessantes. A gente viu algo que para nós é muito próximo, que é o nordeste do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, com uma umidade de solo mais baixa. E até mesmo no Rio Grande do Sul, chamou a atenção em parte da equipe de produção, também tem algumas áreas que não têm uma umidade de solo tão forte como a gente gostaria que fosse. Esses dados, eles tendem a aparecer nos levantamentos ou, por enquanto, eles não aparecem? Até para a questão comercial, questão de mercado, é um fator importante. Isso ainda não aparece nos levantamentos de produção? Olha, a gente teve realmente nas últimas semanas chuvas um pouco mais leves nessas regiões do sul, o que acendeu o alerta do produtor. Mas, se a gente olhar as previsões para as 2 próximas semanas, a gente tem bastante chuva prevista para o sul, então essas condições aí de umidade do solo mais baixa, elas devem ser aliviadas. Então, por enquanto, ainda não acredito que a gente possa afirmar que por causa de falta de umidade a gente vai ter algum prejuízo. A gente atualiza nossos números todo mês, então no começo de dezembro a gente vai atualizar novamente nossos números de safra, mas por enquanto essas chuvas que estão previstas para as próximas 2 semanas devem aliviar essas condições no sul e ainda garantindo um bom andamento do desenvolvimento das safras.